Olá pessoal, sou Alexandre Ortega, faço parte do grupo de palestrantes do CEL, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. Estou muito feliz de a gente estar podendo nos encontrar aqui de novo, conversar mais sobre a palavra de Jesus, a palavra de Cristo, que é o nosso objetivo, divulgar a palavra, divulgar o Evangelho, e isso é o que nos ajuda, que nos dá força e que faz com que a gente possa cooperar como irmãos e continuar progredindo, em direção à conduta que Jesus veio nos ensinar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o crescimento familiar. Está baseado no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se fala que o homem não separe o que Deus uniu. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o casamento, sobre algumas regras, sobre as leis divinas e as leis humanas e civis. Então, contextualizando, os fariseus vieram tentar Jesus e perguntaram para Jesus se era permitido ao homem abandonar sua mulher por qualquer motivo. Então Jesus fez a primeira reprimenda, Jesus disse que vocês não sabem que desde o princípio Deus fez o homem macho e fêmea e que o homem deve abandonar os seus pais para ir viver com a sua mulher e os dois serão apenas uma única carne. Então, quando Jesus deu essa primeira reprimenda, ele termina dizendo que o homem não pode separar o que Deus uniu. Então, quando Jesus falou isso, primeiro ele já chamou a atenção de que o homem, independente de ser macho ou fêmea, é o homem e são filhos de Deus. Então que ele já quis dizer ali que os dois mereciam o mesmo respeito, tanto a mulher quanto o homem. Só que era uma sociedade patriarcal, que até bem pouco tempo ainda a grande maioria das sociedades ainda são assim, Então ele primeiro diz que o homem não deveria separar o que Deus uniu. Logo na sequência, então, os fariseus ainda não satisfeitos perguntaram então por que Moisés autorizou que os homens que fossem se separar de suas mulheres, que bastaria entregar uma carta de separação para elas e assim eles já poderiam se separar delas e seguir para ter outra mulher. Então Jesus faz outra menção, dizendo que Moisés permitiu isso devido à dureza do coração dos homens, porque na verdade nem isso deveria ser permitido, que o máximo que podia ser permitido era que o homem abandonasse a sua mulher em caso de adultério, e aí sim estaria justificado por a separação e o abandono então da mulher. Então era uma época onde a mulher dependia totalmente do homem, e não produzia, não tinha bens, nada, tudo pertencia ao homem. Então as mulheres deviam muita obediência e tinham muito medo de ser abandonadas pelos homens, porque depois a sobrevivência delas seria quase impossível, Então uma sociedade muito selvagem ainda, muito antiquada. Apesar de que, se a gente for pensar, até bem pouco tempo atrás, aqui na nossa sociedade mesmo, alguns anos atrás, uma mulher separada ou divorciada, ela é olhada já com indiferença e como se ela tivesse um defeito, como se ela tivesse um problema. Graças a Deus a nossa sociedade evolui e continua evoluindo, e isso já não é mais a nossa realidade, Está mudando bastante, está evoluindo. Mas na realidade surgiram então muitas dúvidas, muitos questionamentos, e algumas religiões inclusive usam esse trecho do Evangelho para dizer que Jesus proibia a separação do homem e da mulher, do casal, o divórcio, enfim, a separação. Mas na verdade o Jesus estava falando muito mais do princípio moral e da lei do amor, e não propriamente dito da lei civil ou das leis humanas, que aliás mudam em todos os lugares, Não existe dois países no mundo, isso está dito no Evangelho, que as leis civis quanto ao casamento sejam exatamente as mesmas, que as regras sejam exatamente as mesmas. Então, dependendo da cultura, dependendo da religião,
essas regras, essas leis vão se mudando. A que Jesus se referia que essa sim não podia ser mudada, não podia ser alterada, é a lei do amor, que o casal, seja ele qual tipo de formação que é o casal, ele tem que ser unido pelo amor. E essa união pelo amor, sim, não pode ser dissolvida pelo homem, né? A gente sabe, eu já viu muitas histórias de alguns anos atrás que os pais escolhiam os maridos para as filhas, né? E isso era escolhido pensando em bem-estar financeiro, em riqueza, em dotes que eram dadas para as famílias, enfim. Eram quaisquer outros objetivos e o último, que ficava em último lugar sempre era o amor, né? Então é esse tipo de união e de ignorância que Jesus estava criticando e que dizia que isso não podia acontecer. Porque segundo os preceitos de Deus, o homem, a mulher, o casal, enfim, seja qual for a sua formação, tem que ser unido pelo amor. Esse é o princípio que tem que reger uma união. E por quê? Porque dessa união de amor vai vir o crescimento da família, vai vir os filhos. E os filhos são as oportunidades para que os espíritos possam vir, possam encarnar aqui na Terra e ter novas oportunidades, novas experiências, né? Então, esse amor, essa união que Jesus disse que não podia ser desfeita. Agora, em relação às leis civis e humanas, é diferente, porque se o casal está vivendo mal, né, seja que tipo de casal for, não estiver vivendo bem, não estiver vivendo com amor, se não for esse o motivo da união, se essa união está trazendo mazelas, está trazendo conflitos, está trazendo dor, está trazendo sofrimento, não tem por que continuar. Não é legítimo, nada vai legitimar a continuidade de uma relação onde ninguém está ganhando, ou aliás, que não está boa para os dois lados, né? Então essa separação, na verdade, antes dela acontecer no âmbito civil e humano, ela já aconteceu anterior, né? Se ela está acontecendo nesse ponto é porque já faltou o amor, ou porque o amor já não é mais o mesmo, ou não teve amor no início, o interesse da união foi outro, né? Talvez um interesse material, talvez uma facilidade, talvez comodidade, enfim. Então e por que Deus criou o homem e ele instituiu o amor para unir, né, as pessoas? Quando a gente fala o homem, a gente fala tanto homem, macho, fêmea, seja como for, né? Porque para poder justamente perpetuar a espécie, e Deus queria que fosse sempre um casal para continuar a educação, transmitir o amor dos filhos, porque cada um ia completar com uma parte, porque as pessoas não são iguais, né? Ninguém é igual. Então, às vezes uma pessoa é mais dura, a outra é mais tranquila, é mais calma, e esse tempero e essas diferenças é que vão temperando e vão ajudando a formar a próxima, os filhos, né? O caráter, a moral dos filhos. E é muito melhor ter dois, né? Ter um casal para fazer essa orientação e para dar esses exemplos, do que o filho ser criado, às vezes só pela mãe, só pelo pai, né? Então, ou pelas mães ou pelos pais, assim como for. Então, o verdadeiro interesse de Jesus e o que ele defendia é isso, é a lei do amor. E que se existe amor entre as pessoas que estão ali formando um casal, que isso sim não pode ser desunido. Porque o amor vem de Deus, o amor quem institui é Deus. E essa separação sim que o homem não deve fazer, é separar aonde tem amor, em hipótese alguma, por nenhum outro tipo de interesse. Então a preservação é essa é a ressalta. Então todas essas confusões, todas essas alegações que se aproveitam do Evangelho para usar de um modo ou de outro, já caem por terra. Então a união que Jesus defendia e defende e que não pode ser dissoluta é a união pelo amor. E isso independe, né? Depende de qual tipo de união e de qual tipo de casal que está sendo unido. Então não existe essa distinção. A premissa sim é o amor, independente de qual a formação que está acontecendo ali.
Porque se duas pessoas se unirem por amor, elas vão poder passar para os seus descendentes bons exemplos, exemplos de amor, exemplos de cuidado, de carinho, de atenção, que é o que todos nós precisamos, que é o que todo o espírito encarnado aqui na Terra precisa para poder ser saudável, para poder evoluir, para poder ter noções de amor, de afeto, de cuidado e assim continuar evoluindo para ser um espírito melhor, para ser um espírito mais feliz, mais saudável, mais na direção de Deus. Então, o que Deus uniu por amor não deve ser diluído, nem pelos homens, nem pelas leis, nem por ninguém. Essa é a máxima, então, do Evangelho, e isso sim, a união feita por amor, essa não pode ser diluída, não deve ser dissolvida a qualquer pretexto, a qualquer outra coisa que não seja válida. Então, pessoal, é só uma conversa que a gente gostaria de ter, alguns esclarecimentos que a gente veio trazer aqui. Espero que isso sirva, né, para nossas reflexões e entender que se realmente chegou no ponto de uma separação e de um divórcio, é porque já não existe mais o amor. Então é melhor que essa separação aconteça da melhor maneira possível para evitar tantas atrocidades e tantas coisas, histórias horríveis que a gente ouve, né? De crimes e coisas que não cabe mais no mundo que a gente está vivendo aí, nessa transição que a gente está indo do mundo de provas e expiações para o mundo da regeneração. Então vamos preservar o amor, e o amor constrói, e isso sim não pode ser dividido. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês e até a próxima conversa, se Deus quiser. Um abraço a todos.